Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Vou chamar aqui a minha irmã e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o que a gente fez no último ano, porque já tem um tempinho, né, que a gente tá sem fazer o nosso podcast, então a gente vai contar um pouco. Só um minutinho, já chamei. E vocês, gente, o que vocês estão fazendo? Como que estão as coisas? Oi, Priscila, tudo bem? Tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui tá tudo bem. Aqui no Brasil tá tudo bem. Estamos no equinócio aí, né, de primavera. Vocês entraram no de outono, né? Então a gente tem essas diferenças, apesar que você tá aí de manguinha, né? Tá um pouco calor, aí igual aqui também. É. Eu sei que aí também teve a onda de queimadas, como aqui. Então a gente vai trazer aí um pouquinho do que aconteceu nesse último semestre, porque a gente deu uma paradinha em janeiro e não voltamos mais, né? Na verdade, E já passou aí. o ano passado, já faz um ano. Não lembro de tudo isso. Uhum. Então vamos falar um pouquinho do que a gente tem feito nesse último ano, né? Você quer começar falando, Priscila? Pode ser. Então, ainda bem, eu tô feliz da gente voltar aqui. Não sei se vai ser periodicamente, mas a vida continua. No Instagram ou não. A correria de sempre, né? Trabalhando. Como todo mundo sabe, eu trabalho período integral e tenho meu filho e eu tô tentando, voltei à academia e já fazia milênios que eu não fazia, tô gostando por enquanto. Eu também desde janeiro comecei a correr, que foi algo que foi um pouco desafiador para mim como pessoa. Então eu queria e eu gosto de me desafiar, não fisicamente apenas, mas em todos os aspectos. Mas eu parei em agosto. Não, mas tudo bem. Você incluiu no lugar da corrida a academia, né? E assim vamos, e em termos de espiritual e terapias, que é o que a gente mais tem falado aqui, eu dei uma pausa em dezembro do ano passado, eu parei com a minha terapeuta, mas obviamente nunca vou parar, né? Eu continuo ainda sempre conversando com você, sempre muita leitura, muito busca ainda, mas é mais assim comigo mesmo. Meditação diariamente. Graças a Deus, foram anos e anos de prática que agora eu consigo diariamente, gente. E não vou falar que é 30 minutos, não. 10 minutos, alguns dias é 5 minutos, outros é 20 minutos. Então, isso tem sido a minha vida, meu dia a dia. E você? Então, nesses últimos tempos aí que a gente não fez o nosso podcast, bom, já deu 1 ano e 3 meses que eu voltei à academia, né? Que é uma coisa que eu sempre amei, e eu recomendo musculação, porque ela traz para a gente não só o fortalecimento da musculatura, tendões, do corpo físico no modo geral, mas traz também para a gente alguns insights de fortalecimento mental, né? Então, a musculação é um exercício único e insubstituível, sabe? Então, eu voltei à musculação. Outra coisa também que eu tô super feliz de ter feito por mim, né? Que já tem um mês, de ler a Bíblia, né? Então eu comprei ela e comecei a ler a Bíblia, porque nós duas, nós fomos criadas no centro espírita, né? No espiritismo, vamos falar assim. E a gente não foi introduzida à Bíblia. Não tem certo e errado, tá tudo bem. O importante é a conexão com Deus, com o divino, que é uma conexão reta, é uma conexão verticalizada. Eu não preciso ter ninguém, terceirizar a ninguém, ir para lugar algum para poder me conectar com Deus, né? Então,
Mas eu senti de ler a Bíblia, de ler as palavras de Jesus. Uhum. Ahn, então, hoje em dia, inclusive, você vê bastante em postagens ou pessoas nas redes sociais falando bastante sobre o salmo ou provérbio ou alguma passagem É. de um dizer de Jesus, né? Então, meio que parece modinha, mas no meu caso não foi isso. Eu só senti mesmo de me conectar mais com Jesus, não é com Deus. Com o Deus é uma coisa, Jesus é outra. Tem gente que confunde achando que são as mesmas energias, mas não são. Então, assim, é engraçado que com Deus eu sempre falei. Uhum. Agora, com Jesus, eu me encontrei com ele quando eu me tornei terapeuta. Quando eu iniciei essa jornada, né? Da espiritualidade, tal, foi quando, numa meditação, eu me conectei com Jesus. E aí eu vim vindo meditando, encontrando com ele, da minha forma, obviamente, né? Só que esse ano eu quis, não sei, ficar mais perto. E é engraçado, gente, eu sou cristã, né? Hoje eu me considero cristã porque eu acredito em Cristo, eu quero ouvir a palavra dele e os mandamentos de Cristo. E quando eu leio a Bíblia, eu simplesmente, gente, eu abro. Eu abro numa página querendo alguma orientação sobre aquilo que eu estou precisando naquele dia e parece que ele fala comigo de verdade e parece que tem uma energia, sabe? Uhum. E isso está modificando a minha vida de verdade, de um modo mais amoroso, Uhum. né? Eu não saio pregando, não é isso. É comigo, é para mim. Se é para mim, é para os meus pacientes, para os meus filhos, para as pessoas que estão em torno de mim, acabam captando, eu acho que uma energia mais sábia, mais leve, mais amorosa, mais esperançosa. Eu me tornei uma pessoa mais assim, né? E eu sei, dedico a Jesus, óbvio, que ele entrou na minha vida, eu permiti a entrada dele e agora de modo mais íntimo com a Bíblia. É só Não, isso. Não estou aqui não, para falar da Bíblia. Então, só assim, falando que é o que eu adquiri nesses últimos meses para minha vida, né? E sem contar, assim, a correria de uma mãe, de uma mulher que tenta empreender, tudo mais. Então, assim, até pelo fato que a minha vida há 1 ano e 3 meses, que coincide com a musculação, eu eu e o Fábio, né, a gente se separou. Isso não se tornou público nas redes sociais, é a primeira vez que eu tô falando. Então, como agora a gente compartilha a guarda dos nossos filhos, né, cada um tá numa casa, então é uma correria. O nosso compartilhar é compartilhar diário, não é semanal. Não é que cada um fica em uma semana com o pai ou com a mãe. É diário. Então, assim, a vida fica um pouco mais corrida, mas está tudo tão bem, está tudo tão harmonioso, sustentável, né? Porque no final das contas a gente tem que buscar a sustentabilidade das nossas emoções, da espiritualidade, da vida física, dos relacionamentos, né? uhum. Então, é isso, é progresso atrás de progresso. E É, aí a gente sentiu de voltar a compartilhar com as pessoas a nosso dia a dia, né? não é interessante que você falou a reforma íntima, individual, ele reflete nas pessoas ao nosso redor, que nem você falou. Eu comecei a ler a Bíblia e é uma reforma íntima, você faz para você mesma, mas obviamente reflete de uma forma muito positiva, muito melhor para os seus pacientes, para os seus filhos, para quem tiver, para
todos os relacionamentos. Então, a reforma íntima, nossa, que nem todo mundo sabe aqui nesse canal que eu e você, a gente tem dedicado há anos, há 9 anos você, 8 anos eu, e, e nos faz uma melhor filha, uma melhor mãe, uma melhor amiga, uma melhor profissional, uma melhor. Gente, isso não tenho que explicar, porque cada um tem que buscar a sua própria reforma íntima. Para você agora, nesse momento, não era ontem, talvez não vai ser daqui a um ano, está sendo a leitura da Bíblia. Para mim, hoje, eu parei a terapia em dezembro, deu uma pausa, mas eu continuo, obviamente, ainda na reforma íntima, porque eu nunca vou parar, mas para mim está sendo a meditação e a academia, né? Diariamente a meditação, não a academia. Não a academia diariamente, mas cada um buscar o seu, né? Cada um buscar o seu passo aí com a reforma íntima, porque sim, reflete todos os dias, em todos os relacionamentos, seja no trabalho ou em casa, mas o mais importante, consigo mesma, né? Consigo E mesma. com certeza. E a outra prática que eu adquiri também foi até uma dica de uma paciente minha. Olha que bárbaro isso. É de escrever num caderninho. Só que assim, escrever contando Eu também. uma história. Isso, o escrever contando uma história daquilo que você quer viver, mas como se estivesse vivendo hoje. Isso é lei da atração, isso aí já está mais que batido, né? Eu acredito que muita gente já conheça sobre isso. Então, assim, mas qual que é o pulo do gato? Você contar uma história de que você está vivendo algo real, viver o real, somado ao que você quer que ainda não aconteceu. Então, quando você faz um misto da realidade e você traz, então, e aí eu tô andando no meu carro importado, eu não tenho hoje, mas se eu quero, eu coloco como se eu estivesse andando nele hoje e tivesse assim, e eu passando pela rua, aí você coloca a rua que você realmente diariamente passa. Então você A mistura. contar uma história, um pouco da realidade, um pouco do que você quer se tornar realidade, que ainda não é, você engana o seu cérebro a acreditar que tudo aquilo já é real. Agora, se você fazer no seu caderninho tudo aquilo que você quer, mas ainda não é real, a sua mente, tá? A sua mente, nos primeiros segundos, fala assim: é mentira. Então não vai acreditar. Por isso que você tem que ir escrevendo, contando história, um pouco daquilo que é real. Vou buscar os meus filhos ao meio-dia, e isso é verdade que todos os dias quem busca os meus filhos na escola, então eu busco os meus filhos todos os dias ao meio-dia, e antes eu passo, sei lá, uma coisa que eu desejo muito, ou depois eu vou passar numa loja, num spa, ou em alguma coisa que eu gostaria que se tornasse real na minha vida. Então, quando você mescla, você faz com que aquilo se torne realidade de modo muito rápido, né? Ah, Isso já está comprovado, isso são fatos reais que já aconteceram com inúmeras pessoas. Então, isso é uma prática que eu também estou fazendo de um modo mais aprimorado. Eu já fazia, só que era muito assim, obrigada, por isso e por aquilo que ainda vou conquistar. Então, uhum. ficava um pouco distante. Então, quando você já vai vivendo, né, a história e escrever, né? Porque escrever você aciona o lado esquerdo da mente e você vai acionando fora a criatividade, que é o outro lado, e assim você aciona o seu cérebro, sua mente, enfim, e Nossa, vai conseguindo aí que legal. co-criar. Nossa, é muito interessante. Obrigada por ter compartilhado. Eu não sabia disso. É, é,
eu escrevo, eu sempre tenho escrito, já faz uns 5 anos que eu tenho os meus diários, né? Aí fala diário, que eu vou escrevo para mim a pessoa é mais para organizar os meus pensamentos, desejos e sentimentos, tá? Ótimo. Todo mundo sabe, quem já escutou a gente antes já sabia que eu nunca fui em contato com os meus sentimentos até virar mãe. Até então, eu não sabia nada de sentimentos. Foi depois de virar mãe que eu busquei, né, a reforma íntima, a expansão da mente, muita leitura sobre o que são as emoções e sentimentos, né? E para mim, escrever como um diário, praticamente todos os dias eu escrevia o que eu estava sentindo, então me organizava, né, a minha mente. Hoje eu escrevo todos os dias depois da minha meditação. Então, depois da meditação, eu sinto que eu preciso também escrever para facilitar o que eu recebi de mensagem, o que eu estou sentindo, quase que eu sinto que é uma canalização, às Ah, vezes, que eu vou, o meu eu superior está conversando comigo e eu escrevo muitas coisas que eu tenho. você não é a primeira que fala isso, sobre, É, parece que quando você está escrevendo, canaliza informações, né? fazendo hoje, mas isso que você comentou, eu nunca não sabia. Uhum. Legal, e cada um deve fazer o jeito que pensa, mas eu ainda escrevo todo dia 3 coisas que eu sou grata, né? Então é uma prática que eu sempre venho fazendo há alguns anos e eu faço com meu filho todos os dias, né? Ou na hora da janta, ou quando a gente acorda, 3 coisas que a gente é grato no dia e de qualquer forma nos traz um boost, parece, para o dia. Quando você escreve, uma energia, é uma energia que contagia e me envolve por inteira, que me dá um impulso para o dia, sabe? O Mas escrever. essa é a tática do escrever diariamente, É, contando a sua história e do que você quer, porque você já, ainda mais com você falando que canaliza energias, é, né? E você vive aquele dia com aquela energia, por isso que você atrai, por isso que a gente cocria e materializa aquilo que a gente escreveu, porque na verdade a gente sente nas células e elas vibram de acordo com aquilo que queremos. Então a gente vai até a faixa vibracional que a gente quer viver, né? Então exatamente. essa é a tática. Exatamente o que eu sinto. É interessante você falar e explicar isso, porque exatamente é o que eu sinto. Ó, por isso que você está aonde você está, né? Saiu de um ponto, chega para o outro e a gente quer mais, né? Porque somos Uhum, progressistas, né? A gente quer progredir, né? Você e eu, a gente tem essa característica de não ficar estagnada, né? Somos assim. Então a gente sempre vai saindo do ponto, vai chega no outro. Passa um período naquilo, ajusta o que, mas já logo a gente põe o barco é, para navegar e a é, gente só vai mudando a vela, né, para a rota que a gente quer, né? é. Somos assim. Então, e a gente vai seguindo, Vai e é seguir. sobre Não isso. tem como parar. Não, não Não tem tem. como parar. Até porque os nossos filhos daqui a pouco crescem e ficamos nós, Uhum, né? Então, É, inclusive, só falar uma coisa aqui muito engraçada que eu estava falando da Bíblia, né? Que eu tô lendo tal. E assim, eu não sou igual tipo Pablo Marçal, que fala decorado, né? Nas lives dele ou nas palestras, ele vai lá e fala de um modo decorado, né? Eu ainda não decorei, né? Salmo, eu vou lendo Salmo, os provérbios, os Eclesiastes, né? Eu vou lendo e aí depois eu pego para poder dar uma bronca no Lorenzo, porque tá na adolescência, tá daquele jeito, e como eles sabem que eu tô lendo a Bíblia, porque a Bíblia não sai da mesa
da sala. Então, às vezes eu pego e solto um provérbio que eu juntei com um salmo, que eu juntei com um João, não sei da onde. Aí ele fala assim, mãe, você inventou essa agora. Não, não inventei. É provérbio de mãe, da Bíblia da mãe, que seja, né? Então, eu tô incluindo tanto isso no meu dia a dia que eu tô, acho que enlouquecendo o Lourenço. O Lourenço, ai meu Deus, ele só fica sério, fala, não, tá, se tá na sua Bíblia, se tá na sua Bíblia, você é meu provérbio, né? É, Respeita a mãe. Então tá sendo uma coisa assim um pouco engraçada no meu dia a dia hoje, isso. você incorporou no seu dia a dia já. Uhum. A ideia dos filhos também, né? E que bacana. Então muito obrigada. Marta, que está aqui ao vivo, e a dona Sônia também A agradeço. Miriam, ai, Marta, um beijo. Beijo para A dona Sônia, a Miriam, a gratidão, gratidão e uma boa semana. Uma Isso. boa semana. Obrigada, Pati, por compartilhar. Até. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.